maquete e eu percebi que ela demonstra como é feita a distribuição de energia elétrica, né? Aí eu pensei, como será que a eletricidade se desloca pelos fios? Se você pensar nas distâncias que ela percorre... E essas distâncias podem ser enormes, Rosinha. Olha, para entender como a energia elétrica se desloca pelos fios, a teleaula de hoje vai mostrar o que é corrente elétrica. Você vai aprender como se calcula a intensidade de uma corrente elétrica. Vai ver que existe uma unidade específica para a corrente elétrica e vai descobrir que existem dois tipos de corrente: a corrente contínua e a corrente alternada. Bom, eu aposto que você ficou interessado, então é só acompanhar porque a nossa teleaula de hoje está começando e cheia de energia. Ô Vicente, eu não sei não se vai dar certo essa história de a gente ficar trabalhando como eletricista. Eu acho que nós não estamos craque nisso tudo, não estamos com essa bola não. Não se preocupa não, rapaz, você vai ver como vai ser fácil. Depois eu fiz um curso de eletricista, tô sabendo tudo. Não sei não, essa que é a minha dúvida, viu, meu amigo? Opa. Alô? Sim, senhora? Pois não? Qual foi o problema? Ah, coisinha simples. Seu endereço? Rua? Certo. Pode ser hoje à tarde. Pois não. Então até lá. Até logo. Viu só? Começamos o nosso primeiro freguês. Aliás, uma freguesa. Ela quer que troque os fusíveis da casa dela que queimaram por causa de um chuveiro elétrico. Coisinha simples. Coisinha simples, né? Coisinha simples mesmo. Quero ver se a hora que ela começar a perguntar por que queimou o fusível, tal e coisa. Não, quero ver você responder. Espera um pouquinho. O que aconteceu na casa da mulher eu ainda não sei. Né? Mas para saber como um fusível trabalha, primeiro a gente precisa saber o que é corrente elétrica. Corrente elétrica? Que é isso, Vicente? Corrente elétrica é simples. É o movimento dos elétrons pelo condutor, que é o fio. Entendeu? Existem outros portadores da corrente elétrica, mas os principais mesmo são os elétrons. Aí nós temos o condutor, o nosso fio elétrico. Vamos imaginar que uma determinada quantidade de carga passa por ele num intervalo de tempo qualquer. Aí nós temos a definição matemática de corrente elétrica. I, que representa a corrente elétrica, é igual a delta Q, que representa a quantidade de carga que passa pelo condutor, sobre delta T, que é o tempo gasto pelas cargas elétricas para atravessarem a seção transversal do condutor, que é representada por essa área achurada, que resulta da intersecção de um plano perpendicular ao condutor. A unidade usada para a corrente elétrica se chama ampere e tem esse símbolo. Isso mesmo, um A maiúsculo. 1 ampere equivale a 1 coulomb dividido por 1 segundo. Agora lembre-se, o coulomb é a unidade usada para cargas elétricas. Se nós pegarmos a definição de corrente, fica fácil. É só substituir. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Os valores das correntes elétricas variam muito. Por isso é muito comum a gente usar submúltiplos do ampere, como por exemplo o miliampere, que tem esse símbolo, e o microampere, que tem esse símbolo. Com essa definição de corrente elétrica, Rosinha, fica fácil resolver vários problemas envolvendo a eletricidade. Toda carga elétrica é um múltiplo da carga do elétron, que é representado por esse E minúsculo. Então a gente pode substituir ΔQ pelo E vezes o número de elétrons. É só lembrar que o E tem um valor constante que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Portanto, a definição matemática da corrente elétrica também pode ser escrita assim: I é igual a N vezes E sobre ΔT. Tá, tudo bem, mas e daí? Daí que a gente pode calcular com essa fórmula várias coisas relacionadas à eletricidade. Dá só uma olhada, Rosinha. Vamos imaginar um relâmpago que descarrega 20 vezes 10 a 18 elétrons sobre a Terra. Tudo isso num intervalo de tempo curtíssimo, 1/10 de milésimo de segundo. A pergunta é, qual a corrente elétrica dessa descarga? Ah, Maristela, essa é fácil, deixa que eu resolvo. Para achar o ΔQ é só substituir. 20 vezes 10 a 18 é o número de elétrons. E 1,6
vezes 10 a menos 19 é o valor da carga de um elétron. Fazendo as contas, a gente descobre que o ΔQ é igual a 3,2 coulombs. Aí a gente aplica a definição da corrente elétrica. I é igual a ΔQ sobre ΔP. Aí é só fazer as contas. A corrente é de 32.000 amperes. Muito bem, Rosinha. Olha, no seu livro de estudos você vai encontrar outros exemplos de aplicação da definição da corrente elétrica. E lembre sempre de aprofundar no seu livro tudo que você vê aqui na teleaula. Quanta coisa tem aí sobre corrente elétrica? Calma, Gil, calma. Olha, ainda tem muito tempo até a gente fazer esse trabalho. Até lá a gente ainda vai aprender muita coisa nessa teleaula, você vai ver. Olha, a gente já aprendeu como definir corrente elétrica, já vimos que com essa formulazinha dá para resolver um monte de problemas. E agora vai vir mais coisa por aí. Nós vamos aprender que existe um sentido da corrente elétrica. Sabia disso? Ah, quer dizer então que os elétrons se movimentam num sentido determinado? Exatamente, Gil. Aliás, existe uma história muito interessante por trás da descoberta do sentido do movimento dos elétrons. Presta atenção. Quando ainda não se sabia a natureza da carga elétrica que percorria os condutores, os cientistas supuseram que ela fosse formada de partículas positivas. Assim, foi adotado o sentido indicado pela seta maior, como sendo o do movimento das cargas que formam uma corrente elétrica. Quando foi descoberto que as cargas eram na verdade elétrons, cargas negativas, ficou claro que o sentido real da corrente elétrica era oposto ao que pensavam os cientistas até então. Porém, esse é o sentido adotado até hoje. Os físicos o chamam de sentido convencional, ao contrário do sentido real da corrente elétrica.